Olá, amigo internauta, aqui quem fala é o Paulo Góes, mais uma vez no seu Papo de Café, agora para levantar um tema bastante curioso, um pouco polêmico ou não, mas na verdade tem a ver mais com o que você pensa a respeito de algo que a sociedade já vem comentando aí há algum tempo, né? E que realmente é para se pensar mesmo. Esse é um papo que certamente não daria somente 10 minutos, a gente vai ser bem breve aqui, mas o motivo da gente começar a falar de algo assim é mais porque nós estamos, nós acabamos de sair do Dia dos Pais, ontem foi o Dia dos Pais, e isso é uma data bastante familiar, e como uma data familiar é muito comum a gente depois levantar algumas discussões a respeito do que é a própria família. E aí, lendo uma parte do jornal ou outra, eu percebo que algumas pessoas acham que somente devemos considerar uma família quando ela é constituída por um homem, por uma mulher e uma criança, enfim, um homem ou uma mulher. Ela é somente constituída por um homem e por uma mulher. E aí entra as polêmicas, que é aí onde a gente vai querer debater aqui. Bom, na verdade, esse tipo de polêmica é muito comum mesmo, porque afinal de contas, todo mundo sempre ouviu, sempre viu, sempre soube que para você propagar a vida, para você ter uma evolução da espécie, você precisa realmente de ter um macho e uma fêmea. E aí você, então, para isso você precisa evoluir, né? Com isso você consegue evoluir. Com um macho e com uma fêmea você consegue proliferar a espécie. Você dá você aumenta a probabilidade da nossa existência com um homem e com uma mulher se unindo. Entretanto, isso na natureza não se diz assim como natural você simplesmente pensar em homem e mulher como constituindo uma família, ou seja, uma relação de comunhão, uma relação de convívio familiar sendo somente executado por homens com mulheres. Você já tem isso e é óbvio que você já conhece pessoas assim, que você já convive com pessoas assim, porque a sociedade já não é mais a mesma sociedade do século passado, onde você não conhecia pessoas homossexuais, e hoje, na verdade, você conhece, você convive, são seus amigos, você pode ser, não tem problema nenhum que haja pessoas homossexuais ao seu redor. E isso, na verdade, isso até gerou, então, uma possibilidade de você constituir uma família sendo parceiro de alguém do mesmo sexo. Então, nesse caso, você não pode simplesmente chegar e falar que é uma família constituída exclusivamente por um homem e por uma mulher. Isso, na verdade, é muito defendida hoje no nosso Congresso pelas bancadas dos evangélicos. Eu não tenho absolutamente nada contra ninguém, absolutamente ninguém. Eu acho que as pessoas podem pensar do jeito que quiserem. E, aliás, isso, inclusive, os evangélicos deveriam lembrar também que até na própria Bíblia tem um lema que deveria ser seguido por todo mundo, que é o tal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio mostra e diz claramente que você pode fazer o que você quiser, absolutamente o que você quiser, desde que existe um limite apenas no livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem um limite que ele para no momento em que começa o livre-arbítrio do outro. O livre-arbítrio não é independentemente de outro. Tipo, você não pode fazer tudo que você quer e dane-se o outro, que se lasque, que eu quero que se dane. Não é assim, tipo, eu vou querer agora instituir que você vai ser casado somente com quem eu achar que você tem que ser casado. Não, né? Não é assim. Então, na verdade, depois que você começa a evoluir, depois que a espécie começa a evoluir, que o raciocínio começa a evoluir, já dá para entender que, na verdade, quanto mais inteligente vai ficando a sociedade, mais culturalmente aberta, ela começa a entender os outros pontos de vista. E aí você começa a ver que não é só o seu ponto de vista que está certo.
Na verdade, o seu ponto de vista é um ponto de vista, né? Apenas um, no meio desses milhões e bilhões de pontos de vistas que sempre podem aparecer, milhões de pessoas pensando várias vezes, acabam gerando bilhões e trilhões de pontos de vistas. Ou seja, cada momento você pode pensar uma coisa diferente e não tem problema nenhum você pensar em algo diferente do que você pensou no passado. Qual que é o problema? Agora voltando para cá, para esse momento de discussão, onde o tema é família, aqui eu deixo então uma pergunta para você fazer, para você até responder se quiser bater papo aí aqui nos comentários. É assim, para você, o que é importante realmente para você? Você acha que uma família ela precisa ser constituída realmente por um homem e por uma mulher? O significado de família para você, ele é equivalente ao significado de propagação da espécie? Você acha realmente que uma família, que somente uma família pode então fazer pode gerar o amor que um pai e uma mãe proporcionam? Por exemplo, você acha que dois homens não podem ser bons pais para uma criança? Duas mulheres não podem ser duas boas mães para uma criança? Você acredita mesmo que um casamento hétero ele vai gerar filhos héteros? Isso não é verdade. Você sabe que muito bem, todos os gays que eu conheço, nenhum veio de casamento gay. Pelo contrário, vieram de casamentos héteros. Então, se fosse assim, o casamento hétero não geraria gays. Logo, o casamento gay não gerará um filho hétero nem um filho gay. Ou seja, não faz sentido nenhum. Eles são o que são, entendeu? Então, isso é um tema para você discutir, para você debater e para você pensar que, na verdade, quando na Bíblia se diz sobre respeitar seu pai e mãe, né, que você tem que amar ao próximo, o principal do rolê é amar ao próximo, porque o amar ao próximo ele tem o respeito ao pai e mãe, é o amar ao próximo, você amar as pessoas como a ti mesmo. Isso é muito importante, porque é assim que você vai evoluir. E o mais importante é que numa família não é o gênero, quem é o dominante, quem é o dominado, quem é o macho alfa da casa, a mulherzinha, o homenzinho, o cara. Não, a mulher, o homem, a esposa, o marido, o pai ou a mãe. O importante mesmo numa relação que vai então se tornar uma família é que haja o amor. Se não houver o amor, sinceramente, não precisa haver ninguém nessa família. Porque sem amor pode ter pode ter um homem e uma mulher, que se não houver amor, esse casamento não dura. Se tiver amor, se não tiver amor, não adianta. Pode ter dois homens, pode ter duas mulheres, pode ter um homem e uma mulher, esse casamento não dura. Pode ter a configuração também de dois homens com uma mulher, duas mulheres com um homem, três homens, três mulheres, não importa. Você quer fazer uma família maior, quer fazer uma família com mais pessoas, bígamo, trígamo, não importa. O que importa é que se não houver amor numa família, no início da família, ela não se sustenta, entendeu? Então pensa nisso, que na verdade o ensinamento principal que está na Bíblia é do amor. E o amor, sim, você pode colocar na sua família, isso sim precisa ter na sua família, é o amor. Não precisa, tipo, o pai e a mãe, você pode ter também, que é o mais comum, que é o mais comum que a gente vê por aí, mas você não pode jamais imaginar que a família precisa necessariamente ser considerada somente com um homem e uma mulher. Uma família ela tem que ser considerada quando se tem amor. E aí pode ter homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, não tem problema nenhum. Entende? Tendo amor, você tem uma família. Pense nisso, tome seu café com muito vigor aí, pense com carinho nesse assunto
e a gente bate papo. Se você tiver dúvida, se você achar que eu tô falando uma balela, pode jogar aqui embaixo nas discussões. Vamos gerar uma discussão aí, vamos pensar um pouco a respeito, tá bom? Valeu, galera, uma boa semana e não se preocupe com isso, apenas debata. O importante é ter um conhecimento a mais aí, tá bom? Um beijo, um abraço no coração, até mais. Tchau, tchau.